Putz, Dev, vamos continuar desenvolvendo aquele nosso framework. Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente. Ah, bora lá. Vamos ver primeiro onde é que a gente parou. Vamos subir o servidorzinho. Acessa a rota, beleza. /new. Perfeito. Se eu descer o servidor, subir, ele não deve ficar mais lá, então beleza. O que a gente vai brincar hoje? Banco de dados. Então, vamos lá. Tem bastante coisa a ser feita, mas vai ficar muito divertido. Bem, para começar, eu vou colocar o nosso Gemfile. Gemfile, que a gente vai precisar ali da biblioteca do Postgres. Então, source https rubygems.rubygems.org e a gente vai precisar da gem pg do Postgres para lidar com o banco. Beleza. A gente vem aqui, dá um bundle install, ele vai instalar esse cara aqui, gerou o nosso Gemfile lock. Beleza. O que eu pretendo fazer? A gente vai ter um inconfig. A gente vai ter dois arquivinhos. Um database YAML e um cara para lidar de fato com esse YAML, que vai ser o nosso database.rb. Database. Beleza. Vamos começar pelo nosso YAML. Vai ser bem simples aqui. A gente vai ter uma base, né? Um padrão. E vai ter aqui nosso host. Localhost. Meu ponto nesse vídeo não é a instalação do Postgres em si, mas utilizar já um banco de dados. Pelo menos assim, eu vou criar o banco, mas a instalação do Postgres em si não. Então, Postgres, user, password, Postgres, beleza. E aí a gente vai ter o nosso development, a gente poderia colocar outros depois se precisar. E o development vai puxar tudo que tiver no nosso default. E aqui a gente vai colocar um db name, vou chamar de project. Beleza, esse vai ser o nosso YAML. As configurações para conectar no Postgres e o nome do banco do projeto. Beleza, agora a gente vai pro database em si. Tá bom. A gente vai precisar de algumas coisas para lidar com esse cara, para lidar com os arquivos. A gente vai precisar do Postgres, vai precisar do YAML e eu também já vou chamar aqui nosso date. Beleza, aqui eu vou ter um connection, self.connection. Dentro desse self connection, a gente vai ter ali o Postgres connect no nosso arquivo que veio do YAML, environment db params. Beleza. Se der algum erro, rescue, eu vou querer ir atrás desse erro. Vai ser um raise. Se der um problema qualquer, que vai ser do Postgres. Isso. Jogar esse aqui e ponto message.
Beleza, a gente já tem um arquivo de conexão, mas isso aqui precisa ser lido do nosso YAML para poder conectar. Para isso aqui funcionar, eu preciso de um def self.environment.db/params. Esse cara aqui vai ser o que vai ler do nosso YAML. Então, file.read, que vai estar ali. Já estamos em configurações. E ainda assim não precisaria subir, mas vamos lá. Database.yaml. Se der errado, a gente ajusta. Data file read config database YAML, beleza. Nosso banco vai ser YAML ponto safe load, passando o nosso data e transformando os alias. True. Beleza. Feito isso, vou querer que volte o nosso dado de banco, caso a gente tenha uma env setada. Env na chave database. Caso não tenha, aí a gente pega desse carinha daqui, que vai ser da development. Beleza, a gente pode estar em um ambiente, por exemplo, de produção alguma coisa, ou a gente só usa o desenvolvimento por segurança. Beleza, isso aqui vai voltar os nossos dados do YAML para nossa conexão do Postgres, ele vai conseguir abrir uma conexão. Me parece bom. Tá bom. Feito isso, a gente vai querer que alguém se conecte a ele para poder executar. Tá, a gente vai ter que mexer em outro carinha antes. A gente pode vir aqui no nosso framework e colocar mais uma opção. A opção aqui vai ser DB. Toda vez que a gente passar, então, ao invés de server, a gente vai criar um carinha chamado DB. Nesse DB, a gente vai chamar o nosso database.call, passando os argumentos que a gente passar aqui, que a gente pode querer criar, apagar, alguma coisa assim, menos o próprio DB. Tá certo. Feito isso, quando chamar esse cara aqui, vai dar um call passando o args, que daí a gente pode utilizar ele aqui e a gente vai chamar lá. Beleza, agora a gente pode voltar para o nosso database. Quando a gente chamar o call, vamos lá. Vou criar um call def self.call passando argumentos. Beleza, isso aqui tá certo. Aí eu vou querer tratar esses argumentos porque eu vou querer passar a database create. Alguma coisa nesse sentido. Então eu vou falar que eu quero args.map, que vai modificar ele, passando o argumento específico para cada argumento. Aí argumento.gsub, vamos substituir tudo que for 2 pontos por underscore e chamar um ponto choose.
symbol, porque daí eu posso vir aqui e dar um self.send nosso args. Então ele vai chamar esse cara aqui e ele vai procurar um database underscore create. Melhor. Create db. Tá bom. Por hora isso aqui vai funcionar pra gente. Então, se eu chamar desse jeito, eu posso vir aqui então embaixo, dar um self.create db no nosso caso, que vai ter um database que vai ser igual ao nosso environment db params com o nosso dbname. Isso aí, dbname. Beleza, caso eu não passe nada. Senão eu posso também especificar um. E aí eu posso querer imprimir um system. Isso aqui vai rodar do Linux com a crase, né? Eu poderia vir aqui e colocar system, tem suas diferenças, mas eu vou usar a crase no momento. E vai ser um create db. Estamos falando de Postgres, que vai receber o database. Eu poderia vir aqui e passar algumas outras coisinhas dependendo das minhas configurações. Poderia, mas eu não vou tão fundo nesse momento. Então, beleza, com isso a gente criou uma funcionalidade chamada createDB. E se eu tenho um createDB, eu posso criar uma dropDB. Vamos ver se isso já funciona. Então, se eu tentar dropar, faltou dar um require nos framework. Aqui, require relative. Posteriormente eu pretendo dar uma arrumada em todos esses requires, etc e tal. Config no database.rb. Vamos de novo. Framework na 3 config database, que foi esse database aqui. Framework. Opa. Agora tá certo. Vamos de novo. Beleza. Erro de sintaxe. Nesse coleguinha aqui. Vamos colocar ele inteiro, vai. Begin. Rest. Ah, não, tá certo, não precisava não. Pronto. Vamos de novo. Beleza. Constante framework, database. Database. Entendi. Escrevi algo errado, muito errado. Database. Vamos de novo. Aconteceu alguma coisa. Pra mim, tá bom. Eu tenho esse coleguinha aqui. Talvez se esteja influenciando. Vamos lá de novo. Opa, dropou. Vamos tentar dropar de novo. Database. Agora eu posso chegar aqui. Se eu quiser criar um banco. Create. Criou. Se eu tentar criar ele de novo. Banco de dados project já existe. Se eu quiser dropar. Beleza. Olha só. Já estamos fazendo com que o nosso primeiro possa criar e dropar o banco. Dropamos o database. Se eu quiser também criar um específico. Examples. Ele também permite. Mesma coisa se eu quiser dropar ele. Beleza? Vamos deixar o padrãozão e vamos seguir vida.
create DB. Perfeito. Já temos o início aqui do nosso coleguinha. Agora, tá faltando a gente utilizar ele no projeto. Vamos começar criando umas migrations, porque a gente já encerra essa parte aqui. Eu poderia simplesmente ir colocando, guardando, mas eu quero que esse framework possa... Pô, baixei, rodei em outro lugar, vou ter as minhas migrations e tudo deve continuar funcionando. Ninguém tem que se preocupar se tem aqueles dados ou não. Então, vamos criar um create migration. Self.create. Se a gente tem create DB, a gente também vai ter um create migration. Create migration. E ela vai receber um name. Então, o que eu quero é create migration. E eu posso vir aqui como create products table. É isso que eu pretendo poder fazer com o meu sisteminha. Acionar? Não. File and method create migration. Perfeito. The for database class. Tá certo? Tá certo. Deixa eu ver se... Ah, tá. Bem, funcionar, funciona. Putz. Ah. Vamos ver se vai. Beleza, estou chamando o método certo. Simples assim, criamos uma nova funcionalidade nele. Agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer... guardar ele por timestamp mesmo. Vamos seguir aquele padrãozinho do Rails, ou pelo menos tentar chegar o mais perto possível. Então, eu vou precisar de um timestamp, que vai ser um date time.now.strf time. Beleza. E agora ele vai receber primeiro o ano, depois o mês, depois o dia, e aí as horas, depois os minutos, depois segundos e depois uma precisão. Beleza. Com isso vou ter o timestamp ali preciso. Depois vai o file name, que vai ser um próprio name que eu passei. Vai virar um to_s to underscore. Vai funcionar isso? Quase. A gente não tem esse método to underscore, mas a gente tem aqui os nossos monkey patches para string. Então def to underscore, onde a gente vai fazer aqui um gsub de um regex, e ele vai adicionar ali entre a primeira posição e a segunda posição um underscore, e depois tudo isso aqui ele vai jogar para down case. Beleza, o regex aqui a gente vai pegar mais coisas, sendo que tem que estar de A a Z maiúsculo. Acho que é isso. A gente pode até testar esse cara aqui. Vem aqui, RB. Data com arroz. Cola esse cara aqui. Tá com arroz. Perfeito, funciona o nosso método. Tá bom. Então agora a gente tem o nosso underscore para poder mexer no nosso database.
E a gente está fazendo a nossa migration. Quando a gente fizer a nossa migration, a gente vai querer que a gente tenha uma pastinha DB Migrations. Tá bom. Então a gente vem aqui, vai criar uma pastinha db/migrations. Beleza. Então, quando a gente vai fazendo esse cara aqui, a gente vai querer salvar ele lá. Então a gente vai guardar um file.open pegando o file.dir name do arquivo atual. Então estamos pegando o diretório do arquivo atual. Depois a gente vai subir um nível que a gente está em config. Vamos entrar em DB. Depois de DB a gente entra em migrations. E daí a gente vai adicionar o nome que começa pelo timestamp que a gente definiu ali em cima. Depois a gente vai dar um underscore e o file name.rb. Feito isso, a gente pode vir aqui, dar um do file e a gente vai estar mexendo com ele, com esse arquivo. Ah, tá faltando alguma coisa. Esse cara aqui também precisa do tipo de acesso, que vai ser a gente poder escrever adicionando. Beleza, deve funcionar. Se a gente colocar aqui, então, batata. Se a gente colocar aqui que a gente vai querer um texto migration, vai ser o nosso end of file. Se a gente escrever aqui uma classe qualquer, isso aqui vai ser um texto, tá? Tá dentro do nosso here docs, é um texto. Se isso aqui é um texto, depois disso eu vou ter o nosso connection, que eu posso vir aqui eu poderia chamar direto o nosso. Eu tô num self. Tá. Eu vou chamar ele de current connection. Vai ser o nosso. Vou chamar direto pelo nome da classe para não. Só por questão de leitura nesse momento. Vai ser o nosso connection. E aí eu vou pegar que essa conexão que eu gerei, eu vou executar. Não precisa dessa parte. Eu não preciso fazer executar ele agora. Eu só vou criar migration para ser executada depois. Ah, vai fazer sentido. Eu preciso desse cara aqui. Aqui. Eu estou gerando um arquivo. Que aqui eu vou chamar o nosso SQL. Faz sentido. Self.migrate.
Isso tá muito estranho. Ah, agora tá certo. Beleza. Self.migrate, que vai ter um SQL qualquer. Esse end aqui tá errado. Porque esse cara aqui tem que estar dentro, na mesma altura do que estiver dentro do migrate. Quando chama migrate, esses dois aqui tem que estar aqui. Então, quando chamar. Opa. Pronto. Quando chamar esse cara aqui. Eu vou querer ter dentro dele um SQL. Que também vai ser um desse coleguinha aqui. E aqui, vamos colocar algum básico. Create table examples. Create table examples. Onde eu vou abrir e fechar passando um ID serial ou primary key. Beleza, vai ser, sei lá, um name char de 255 not null create created at que vai ser um date not null e um updated at. Então eu vou abrir o arquivo e eu vou jogar todo esse texto que está dentro desse OF dentro do arquivo. Ao final disso, eu vou querer dar um file ponto write o que estiver dentro desse texto todo, que vai para dentro desse arquivo aqui. Então aqui eu vou criar o nosso SQL. Então aqui eu posso chamar só de connection, não vai interferir com aquele connection de cima. Esse aqui, o arquivo não vai saber ainda que é dele. Só que eu, quando chamei, eu dei um name. Esse name não tá com underscore, então ele vai servir para a gente poder colocar aqui. Beleza. Então, class com o name que eu passei, vai ter um migrate, que vai ter um exemplo de SQL, vai ter um connection, o executar, em seguida connection existindo, eu posso dar um ponto close. Vamos ver isso na prática. Então, se eu tenho aqui mais migrations que ainda estão vazias e eu decidi fazer aquilo comando que eu queria rodar, gerou com timestamp create product table, self migrate com tudo tá bonitinho. Tá faltando coisa, mas tá quase lá. Vamos jogar ele no lixo e vamos voltar pro nosso database. Faltou aqui antes do EOF eu colocar o nosso name, que vai ser o nome da classe, ponto migrate. Beleza. Agora, se eu rodar de novo, consigo gerar migrations automaticamente com tudo que eu preciso para rodar e interferir com o banco. E vai ter lá todo o histórico, tudo tal. Quem baixar o projeto, só rodar todos os meus migrations, que vai ter um banco idêntico ao meu. Beleza, vai ser um create products, aí eu só teria que vir aqui e trocar para products. O nosso está com
Cadê? Lib. Nossa, modo de products precisa de name e price pra funcionar. Tá, já vi um problema ali, mas tá bom. Ela precisa de name e hum, name, price, décimo. ID, name, price. Tá bom. Então a gente tem agora mais um negócio que, além de criar e dropar o banco, agora a gente tem mais uma funçãozinha que gera as migrations pra gente. Ou pelo menos gera a base delas e a gente pode colocar nosso SQL aqui e vai funcionar. Bonitinho, tá bom. Mas agora eu preciso de algo que efetive a nossa migration. E a gente tem o cara que gera as migrations, deixa eu só ver aqui. Beleza, vou precisar de um def self.migrate. E quando eu chamar esse aqui, eu vou querer pegar primeiro todas as migrations. As migrations vão estar no diretório, onde eu tiver o file.dirname do meu atual. Beleza. E aí eu posso vir aqui subir db/migrations. E aí eu vou pegar todo mundo que terminar com RB dentro da pasta de migrations. Beleza. Se eu tiver todas as migrations na mão, agora eu posso pegar então migrations.each para cada migration do migration. Dá um putz. Aonde vou ter 1, 2, 3, passo, 1, 2, 3. Beleza, aqui no meio eu vou ter o migrating, onde vai ter a migration.split no barra, e eu vou querer só o final dela. Beleza. Eu também vou querer isso aqui com migrated. E aqui eu vou querer saber quanto tempo levou. Beleza. Se eu rodar esse cara aqui e colocar Rails DB migrate, o elapsed não existe, mas ele chamou já a nossa funçãozinha. Beleza. Eu vou querer um starting, que vai ser o nosso process clock get time do process, dois pontos, clock monotonic. Beleza. Eu estou usando isso aqui, questão de alguns detalhes de sistema, que tem alguns problemas com o relógio que vai e volta. Então, para ter uma precisão melhor, estou usando essa forma aqui de poder calcular o tempo, tá? Então, vou ter o starting, ending. E aqui no meio, eu vou ter um require migration. Porque já que eu estou pegando cada um desses aqui de dentro, que são os migrations, o caminho completo de cada migration, só dá um require nessa migration e pronto. E aqui eu vou ter o início e o fim. E aí eu posso colocar aqui elapsed vai ser o final menos o inicial. Só que aí para tratar e deixar bonitinho, a gente coloca vai ser igual time at passando elapsed ponto time ponto strf time e deixando formatadinho tudo bonitinho. Então, se eu agora tentar rodar ele de novo, elapsed, apesar dele já ter rodado agora.
Já existe. Beleza, se eu voltar agora no meu dbeaver, vamos conectar. Vamos tentar pegar todos os produtos. Beleza, existe a tabela produtos. Vamos só apagar aqui na unha. Table products. Yes. Não existe. A gente pode vir aqui. E agora, pô, criamos nossa migration. Ela existe. Ela vai criar uma tabela produtos com ID, name, price, blá blá blá. E aí, se eu quiser rodar ela, só dou um migrate. Olha lá. Migrated. Se a gente olhar agora aqui no nosso... cadê meu dbeaver? Existe a tabela produtos. De name, price, create, updated. Perfeito. Com isso, a gente conseguiu fazer já algumas coisinhas aqui para o banco existir, criar, migrar, fazer nossas migrations, cria e dropa o banco. Beleza, a gente já tem bastante coisa automática aqui para melhorar nossa vida. O que está faltando? A gente ainda precisa integrar com o product. Para integrar com o products, a gente vai ter que fazer algumas modificações. Eu também vou querer depois fazer um delete. Tá bom. Vamos começando a mexer no nosso product, senão não vai sair. Nosso product está usando esse cara aqui e esse cara aqui. Bem, o self-all eu quero que vá embora, quero que seja genérico. O save, eu vou querer que ele vire um create. Também vai ser genérico, vai embora. Aí vai ficar o initialize. O product, como eu quero algo genérico, a gente vai colocar essas coisas genéricas num model base. Esse carinha aqui vai embora. Bem, já tenho duas coisas a mais que eu preciso. Então, require relative, onde ponto barra. Quando eu chamar ele, eu vou querer que chame o genérico, mas eu vou querer que chame o dele. O dele vai ter que estar... Tá bom. Então, queries. Products query. Beleza. Require relative. Onde eu também vou querer um ponto barra model base. Então aqui dentro vai ter um model base.rb. Daqui a pouco a gente mexe nele. A gente também vai precisar de uma pastinha de queries. Queries. Onde eu vou ter o nosso product query.rb. Beleza, mas vamos terminar primeiro de mexer no nosso product. Vou ter product query, model base. Aí eu vou chamar esse cara, vai ter esse cara aqui. Esse name aqui, não tô gostando. Isso aqui vai vir como um hash. Então eu posso dizer que ele vem como hash. Se ele vem como hash, aqui eu vou pedir do pai, onde vão ter as coisas genéricas, e depois vou ter as coisas próprias dele, onde vou ter um args, que como vem do hash, vem com a chave name. Caso não venha, vai dar algum pau, dar um ponto capitalize, e o price vai ser a mesma coisa com args, abre na chave price. Beleza, aí ele tem o format, o nosso product. Deixa eu fechar aqui e deixar assim, vai ficar mais claro.
o nosso product query, eu vou querer que ele saiba quem é o cara para poder instanciar. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou colocar um def self.query class vai ser igual ao nosso products query. Estou fazendo uma endless function aqui. Então, posso pegar um product, query class, e ele vai saber que esse query está preso ao product. Então, quando eu chamar para ele fazer alguma coisa do model base, eu vou ter essa funcionalidade que vai saber de quem eu estou chamando exatamente. Deve funcionar. Então, aqui eu amarrei a classe product com a sua query, através dessa funçãozinha aqui. Beleza. Se isso aqui tá certo, então a gente vai precisar de um model base. Então, um class model base vai ter seus attr accessors, que vão ser attributes, id, created at, dated at. Então, def initialize, que aquele super que a gente estava usando, que vai ter um hashzinho. Esse hash aqui eu vou colocar um attributes, que vai ser igual ao hash.transform keys e dois pontos to symbol. Beleza. Então também vou ter um id que eu posso ou não ter, depende se veio no hash ou não. Então, beleza. Além disso, também vou ter o created hash, que vai ser também vindo do nosso hash. Created hash. Que updated hash. Os atributos que vão vir desse hash transformado lá. Se vier em strings, vai transformar as chaves em símbolos. Depois aqui eu tenho um ID caso tenha passado, caso tenha sido passado, tudo se tivesse sido passado. Então, o nosso product vai ter todos esses caras aqui, ID, created at, updated at. Eu consigo acessá-los, se eu quiser saber lá depois quem foi, tá bom. Aqui eu vou precisar depois checar quais são os atributos da tabela específica que eu quero. E esse atributo vão ser todos esses caras que tiverem aqui nos initialize, então todos os instance variables menos os attributes, porque eles não vão ter lá no banco. O banco vai ter ID, created at, updated at, name e price. Beleza. Então vai ser table attributes. E vai ser o nosso self.instance variables.map, onde a gente vai passar cada variável dessa, a gente vai pegar a variável, transformar em string, depois a gente vai deletar o arroba, que são instance variables, e disso aqui a gente vai excluir o que for attributes, que a gente só não quer esse cara aqui que não existe no banco. Acho que é isso, para a gente poder usar essa funcionalidade. Beleza. O que a gente vai querer que todo product possa ter um on, create, um find, um delete. Vamos deixar prontos. Então, def self.all end. Quando eu chamar o all, meu product, chamar um ponto all, eu vou querer que da nossa query, desse product query, então query class
self, que vai ser o product, porque ele vai estar herdando esse cara aqui. Vai ter nossa query class.create. Não. Ponto all. Faz sentido. Ponto map, aonde eu vou ter um hash. E esse hash, como a gente lá na frente já estava mostrando como array, eu quero que volte bonitinho como array de objetos, para não ter que mexer muito lá. Então, self.new vai ser um product.new, passando esse nosso hash, e tudo deve continuar funcionando. Então, esse cara aqui vai trazer os dados do banco. Esse cara aqui a gente vai percorrer e fazer com que os dados do banco não sejam mais um array de hash, mas um array de objetos do tipo product, ou do que for no futuro que a gente queira colocar. Beleza. Se a gente quiser também um create, self.create vai ser um self.query class, tudo vai ser do nosso query class.create, passando os atributos que forem passados. Atributos. É isso. Ele vai bater lá no create, perfeito. Além do create, você pode fazer aqui um def self.find. O find vai receber o ID. A gente poderia fazer um find by, mas eu vi que ia levar um tempinho, então vamos só no find, onde eu vou passar o eu vou devolver, quando der o find, um objeto do tipo product baseado no que eu encontrar da nossa query class. Beleza, então aqui tem um find no product e aqui tem um find da query class. Beleza, fez sentido. E se eu quiser um delete, vai ter um self.delete passando um ID também. Ele vai ser bem parecido, ele vai ter ali o nosso self.queryClass ponto delete passando o ID. Beleza, dessa classe aqui, todas as model base vão poder puxar de todas as query class essas funções. Então, se a gente vai ter esse cara aqui, um products query, a gente vai querer que ele chame create, read, update, delete genericamente. Então, vamos já deixar ele pronto. Então, require relative, onde eu vou querer um base query. E então, quando eu chamar esse cara aqui, eu vou chamar esse aqui de products query, onde vou ter um def self.model class, que vai ser o nosso product. Aqui eu estou amarrando a product query com a product. Lá eu amarrei o product com o product query. Então está amarrado dos dois lados. Eu posso tanto pegar do product a product query, quanto do product query pegar o product. Beleza, mas para isso aqui funcionar, eu vou precisar de um base query.rb. Esse carinha aqui vai ser um pouquinho maior. Tá bom, então class base query. Esse cara aqui eu vou querer que ele mexa com banco de dados. Esse cara aqui ele vai de fato mexer com banco de dados. Então, require relative barra config database. Config a database. Beleza. Se eu tiver esse cara aqui com basic query, todo mundo usa basic query, eu vou precisar de algumas coisas como def self.table name. Se ele tá dando lá query, eu posso pegar aqui e dar um self.toS.chomp, tirar o query
E aí eu vou saber que eu tô vindo de products, por exemplo. Peguei o products query, transformei em string, tirei o query, agora eu posso colocar to underscore score. E eu vou ter o nome da tabela quando eu precisar utilizar ela nas minhas queries. Então, products query, eu vou estar mexendo com a tabela de products. E é isso que eu vou poder pegar aqui, products. Então, por exemplo, insert into products. Beleza. Aí eu também vou precisar saber dos atributos, dinamicamente, né, para não ter que ficar indo consultar lá toda hora. Então, table attributes. E aqui eu vou pegar o nosso model class ponto new, então product ponto new ponto table attributes. Se eu não me engano, a gente vai ter ele aqui, ó, todos os atributos daquele cara lá. Beleza? Então a gente vai ter todos os atributos, que vai ser as tabelas, os atributos da tabela. Beleza? Isso aqui é para cada um, só colocando agora as instance variables vai funcionar. Então, agora a gente precisa de um abrir conexão, fechar conexão para facilitar a nossa vida. Self.open connection e um close connection também. Que vai ser um @connection, vai ser igual a database.connection. E esse aqui vai ser um @connection, se existir, ponto close. Beleza, com isso a gente já tem mais um ponto. A gente viu que a gente vai usar o created, etc e tal, então self.date, toda vez que eu chamar um date aqui, eu tô pegando o carinha atual, que vai ser o date time.now.toS. Beleza. Agora a gente vai começar a chamar aqueles caras que a gente queria, ó. Aqui, ó. Product, não tem nada nele, mas na verdade ele herda um wall. O all, ele vai pegar do query class. O query class, ele já sabe dinamicamente que é a query que tem a ver com o que a gente vai chamando. Product está chamando, então vou chamar o query class all de meu products query. Então, products query não tem isso porque ele herda de base query. E então, quem tem que ter o all de verdade é o base query, porque é algo padrão de todo mundo. Então, depois do date, agora a gente chega aqui para o nosso product. Tem all que vem do model base, que vem do product query, que vem para o base query. Vai ser o nosso def self.all. Se eu tiver o nosso self.all, posso colocar aqui um begin, rescue, ensure e um end. Beleza. É um try, catch e garanta que ocorra. Então a gente vai dar um open connection. Depois a gente vai querer todas as linhas vão ser da nossa connection. Ponto execute um select asterisco from a nossa tabela que a gente não sabe qual que é, mas a gente já criou tudo, toda a estrutura para ele saber qual que é. E a gente vai falar aqui só para acontecer uma única vez, dynamic attributes vai ser o nosso table attributes, que é uma funçãozinha para não ter que ficar dando new toda hora, só vou rodar uma vez e para cada linha dessa eu vou usar esse cara aqui. Então eu vou colocar aqui lines ponto map, que é o que eu vou devolver para ser construído lá do line end. Então eu vou devolver esse carinha aqui. Esse carinha aqui eu vou receber o dynamic attributes que vai ser vou injetar, sendo que o primeiro parâmetro dele vai ser a base, ou seja, eu vou ter um ID, onde vai ser line ID,
Depois disso, vou ter um created at e um updated at. Então, isso aqui vão ter em todos. Created at. De line ID, created at, line created at, updated at, beleza. Então, inject quer dizer que eu vou começar com esse cara aqui. E depois eu vou percorrer os dynamic attributes, que vão ser primeiro esse base aqui, base hash, e depois cada um dos atributos. Então aqui eu posso chamar de attribute. Feito isso, agora eu posso pegar o meu base hash e dar um merge, passando um hash. Esse hash vai ser o nosso attribute transformado em symbol com o valor da line na posição attribute. Beleza. Isso aqui vai me devolver um hashzão bonitinho. Para cada linha vai ser um array de hashes com todos os dados que vieram do banco dessa consulta. Agora, caso dê algum problema, a gente pode dar aqui um raise message. A gente poderia colocar mais alguma mensagem aqui. Vou deixar assim para caso a gente queira voltar e deixar alguma mensagem. E de qualquer forma, depois fecha a conexão. Beleza. Esse cara aqui é o wall. Vamos fazer o create. Create. Vamos apagar tudo isso aqui e deixar só o básico para a gente mexer com ele. Vou deixar até mais um já pronto. Se a gente daqui a pouco mexe de novo. Então, create. Primeiro vou definir o SQL, que vai ser o nosso... Opa! Vai ser o nosso insert into na tabela os valores. Quando der um create, eu vou passar um hash, né? Se eu não me engano é isso. Então aqui eu vou ter um hash ponto keys ponto join. Primeiro eu quero as chaves, depois eu quero os valores. Então join eles todos separados por vírgula. Depois disso eu vou querer o created at, que já vai receber o nosso date, e o updated at, que também vai receber o nosso date. O ID é automático, beleza. At, created at, updated at, tá certo. Fechou parênteses. Depois disso a gente, deixa eu dar um Ctrl B aqui, fica mais fácil. Depois disso a gente fala que são os values, inserting os nossos Eu fechei esse cara aqui. Ah, tá aqui. Beleza. Os nossos values, que vão ser bem parecido, aliás. Que vão ser os nossos hash values. Também vai ter o ponto join, mas a gente precisa dar uma tratada neles antes. Onde ponto map abre e fecha. E aí a gente vai ter o nosso para cada value. Eu vou querer que ele tenha o nosso value
E aí depois eu dou um join, passo esse cara aqui. O velho não pode fechar aqui, porque esse aqui são só os principais, mas falta o created at e o updated at, que vão ser assim, que é o nosso date, vírgula, date. Como eu tô criando, faz sentido. Acho que é isso. Se eu não tiver errado nada, esse nosso SQL para criar os dados dinamicamente lá que foram passados. Beleza. Aí eu vou ter o nosso Open Connection, aí vai ter o nosso connection.exec, o nosso SQL. Acho que é isso. O create, com isso aqui ele já deve criar tudo que a gente precisa. Aí depois eu posso querer voltar, né? Vamos voltar o dado. Model class.new baseado no nosso hash. Beleza. Vamos criar aqui o nosso update. O nosso update vai precisar de um set, que vai ser também um SQL, que vai ser um update, o nosso table name. Set, o hash ponto map. Então nosso update eu tô passando o quem e o hash dessa vez, então um pouquinho diferente. Set um hash map, aonde eu vou querer chave valor e o update that vai receber um date, vai funcionar. Então, vai ser sempre um igual ao outro ali. Então, vai ser um map passando, recebe um map de key value, date table set. Aí, para cada um deles, eu vou querer devolver um key que tem que estar desse. Não, que não. O velho tem que estar desse jeito. Um key que vai estar igual a um value. Beleza. Depois disso, como ele tá como array, eu tenho que dar um ponto join com vírgula espaço. Aí sim eu vou querer nosso created at, que vai ser igual. Não, se bem que aqui não é o created at, que é só o updated at que eu tenho que pegar. Então, updated, que vai ser igual. Já estou interpolado o nosso date. Então, se ele for atualizar, eu vou pegar os valores e mudar só o updated, não o created at. E aí tá faltando especificar em quem? Where id for igual id ponto, onde for igual id ponto to e ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula acho que pode dar ruim. Tá bom. Perfeito. Temos a nossa query de SQL dinâmica. Então a gente vai dar um open connection, que nem a gente fez ali. E depois disso a gente executa esse cara, a nossa SQL. E depois disso a gente devolve o model class ponto new
passando o nosso hash. Aí a gente fecha a conexão e tá tudo certo. Com isso a gente já tem o all, create, o update, falta só o find, self.find, que vai ser através de um ID. E o delete. Vamos lá. O find vai ter coisa bem parecida com esse cara aqui. Esse cara aqui também. Vai ter o nosso begin. Aqui também. Beleza. Quando der um find, eu vou precisar desses caras aqui também. Provavelmente desse aqui também. Vamos lá. Abrir a conexão. Vou precisar de um SQL. O SQL vai ser um select asterisco from table name where id por igual ao id, só que aqui eu só vou querer um. Beleza. E aí eu vou executar o nosso connection, que vai ser jogado no result. Tirar uma dúvida. Ah, tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Esse result tá como um único cara, então vou querer. Vai ser um array de um cara só. E aí eu vou querer devolver, não dessa forma aqui. Porque agora eu vou ter mais coisinhas. Então eu vou criar table attributes, que vai rodar só uma vez, então aqui não preciso me preocupar em jogar ele para outro lugar. E aí, pra falar a verdade, eu quero esse cara aqui. Que é esse cara aqui, só que table attributes. Table attributes. Vou dar uma linha aqui para enxergar. Então, table attributes, inject, id, created, updated, base hash attributes, onde eu vou pegar os attributes e devolver ele desse jeito lá pro outro lado, como um hash. Porque no find, se eu for aqui no find, eu tô dando new com os atributos que foram achados. Tá bom. Uma quebrinha ali de padrões que eu tô fazendo, mas vai funcionar. Então, o nosso find é isso. Beleza. Só faltou então o delete. O delete vai ter um open connection também, como todos os outros. Um SQL que agora é bem mais simples. Vai ser um delete from table name where id igual id. Pronto. Delete from table name where id igual id. A gente executa e se vamos ser felizes. Arroba connection.exec nosso SQL. Essa classe me parece pronta. A gente tem tudo que a gente precisa para esse cara aqui funcionar. Agora a gente precisa fazer algumas modificações no nosso controller. Então, quando a gente estava lá no controller de products, a gente pegava esse cara aqui, eu não quero que a equipe já pegue o product pontual direto. Vamos ver o que acontece. Eu não crashei nada até aqui. Ruby.bin framework server.
Beleza. Não crashou. Tá bom. Vamos no The Beaver. Eu já deixei aqui pronto. Vamos inserir batata e alho. Se a gente checar aqui por uma query simples, tem batata e alho no banco. Se a gente não errou nada. Olha só, já tá puxando do banco batata e alho. Beleza. Mas tem algumas coisas aqui que estão me incomodando. Vamos lá para as nossas views. Views de products. Deixa eu fechar esse cara aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor. Eu vou ter aqui o... eu quero juntar todo mundo e ficar simples de mexer. Então tá bom. Eu vou ter aqui o nosso message. Então a gente pode vir aqui, criar um novo P, barra P, aonde eu vou ter aqui o nosso href, vai ser igual ao nosso routes.list dos nossos products na action new, e ele tá esperando um get, e eu quero o caminho dele. Pra gente sempre abrir o formuláriozinho lá bonitinho. Aqui eu boto um barra A, e aqui eu vou colocar novo produto. Aqui embaixo. Tá, vamos ver primeiro como é que isso se comporta. Se eu não tiver errado nada, aí a gente segue do jeito que tá indo. Ruby.bin framework server. Novo produto. Ah, agora tá funcionando do jeito que eu precisava que funcionasse. Fica um pouquinho mais amigável. Eu já quero adicionar aqui a funcionalidade de apagar também. Então aqui a gente vai colocar um button on click, por causa que o delete, verbo delete no href não vai funcionar. Delete product, passando o nosso product.id dentro vai ter um apagar, e aqui eu vou fechar o nosso botão. Beleza, então apagar botão, etc e tal, isso aqui já tá aqui, só que daí depois do join, depois que fecha, antes de fechar esse cara aqui, vou ter que criar uma tag script barra script, um pouquinho de JavaScript aqui no meio, onde vai ter uma nossa function delete product, onde eu vou executar dentro dele um fetch. Esse fetch eu vou nas minhas rotas, onde eu vou ter um products delete path, action delete. O verbo eu quero que seja um delete. E aí eu vou querer um path, mas como ele tá com um ID chumbado nele, como ele tá com ID chumbado nele, eu sou obrigado a retirar esse cara. Então, ponto .gsub, onde eu vou querer ver o ID, que vai estar um barra, dois pontos, ID, eu vou remover por nada. Beleza, em seguida, eu vou querer adicionar o ID que veio daqui da função e vírgula, tenho que passar alguns parâmetros para ele, que eu vou ter que dizer que aqui sim é o nosso method delete, e depois que eu fizer o fetch, então, como ele vai ser assíncrono, ele não vai atualizar a página, eu vou ser obrigado a atualizar manualmente. Então, response, passa esse cara aqui,
E esse cara aqui vai ser um window.location.replace, ou seja, só estou redirecionando. E eu vou redirecionar para o products index get path. Ctrl B. Beleza. Talvez seja bom dar pular uma linha aqui. E essa view tá pronto que vai ter o delete. Já esperando o delete. Tá bom. Se ele tem o delete, meu new eu também vou querer que eu possa voltar, né? Senão também não vai ficar tão bonitinho quanto eu gostaria. Então quando eu tiver esse cara aqui eu vou querer um P também. Barra P. Aonde eu vou ter o nosso href igual a esse cara aqui, só que no index. Beleza. Barra. E aqui eu vou colocar um voltar. Beleza. Agora que eu tenho todos esses caras aqui, vai, volta. Faltou também adicionar nas rotas. Porque deixa eu fechar aqui. Porque index new create. Tá faltando a gente vir aqui então e adicionar a nossa rota de delete. Delete, senão ele não vai encontrar quando ele bater lá. O delete vai ser o método delete. E ele vai ter só simplesmente o path, que vai ser barra products barra dois pontos id. Beleza, temos a rota, temos os métodos, temos as funcionalidades, tá tudo no seu devido lugar. Tem uma coisa que eu me deparei, eu acho que tava no server. Não, talvez no framework? Não, acho que tava no server mesmo. Que eu usei uma coisa que. Ah, deve estar no base route. Isso, esse cara aqui não vai funcionar do jeito que eu gostaria. Ele tem um errinho aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Se eu vier aqui e colocar products barra 2, deixa eu só abrir aqui o RB, só um segundo. E RB, se eu colocar o products barra 2, chamar esse cara aqui, ele vai funcionar, mas ele vai dizer que tá na posição 9, porque ó, products, se eu colocar outro S, ele vai dizer que tá no 10. Ele tá mostrando a posição, não o valor, e eu quero que ele me volte o valor. Para que ele me volte o valor, a gente vai trocar essa funcionalidade aqui um scan. Passando a mesma coisa que a gente estava passando e pegando o último. Pronto, agora se eu passar 2, se eu passar 9, funciona. Então o que a gente quer aqui de fato é um PF, só que fazendo o scan. Pronto, isso aqui resolve o nosso problema. Vamos ver o que que quebra. Então, não tô com esse cara aqui, tudo bem. Ruby bin barra framework server. Tá escutando, vamos lá. Então, se eu primeiro voltar aqui product, vamos ver se ele funciona. Beleza, novo produto. Tá, isso funciona. Então, se eu criar agora aqui o bolacha 5, quebrou alguma coisa, vamos descobrir o que que eu quebrei. Product save não existe. Eu tô com product save porque realmente não é mais save, agora é create. Product controller na 20. Ah, faltou mexer no controller. Tem coisa aqui que eu esqueci de arrumar. A primeira parte era só o product all, que estava certo.
O new, ele continua igualzinho. O create... Aí faltou colocar aqui a rota de delete, né? Beleza. Então o create. Create agora, ao invés de fazer desse jeito aqui, a gente vai dar só um create. Direto. Ele vai lá pro product all, beleza. E aí a gente precisa da rota do delete, senão também não vai funcionar. Então def delete end, onde a gente pode copiar um carinha desses aqui. E ao invés de um create, a gente vai dar um find. Find de quem? Dos params ID. Beleza, então a gente tem o nosso product com find, etc e tal. E a gente só em seguida tem que fazer um product, que vai ser o product, delete, o product ID. Então, apaga isso aqui, abre isso aqui, cola aqui, ponto ID. E aí, deletou, a gente volta lá pro all e perfeito. Tá bom, vamos tentar rodar de novo. Então, bin, Ruby, bin, framework, server. Rodando servidor. Vamos entrar em products, vamos tentar criar de novo. É biscoito 7. Quebrou mais alguma coisa, vamos ver o que que é. Create, número de argumentos está errado. Create. Model base. Cadê? Model base. Na 19, porque o que que tá faltando aqui? Eu passar os atributos. Atributos. Limpa. Vamos de novo. Volta. Vem pra cá. Batata, alho. Biscoito. A 7.3. Adicionou biscoito. Se a gente olhar aqui no dbeaver, foi pro banco. Bem, o criar tá funcionando. Voltar também. Então, vamos tentar apagar a batata. Será que apagou? Será que deu ruim? Vamos ver o dbeaver primeiro. Não apagou. Alguma coisa deu ruim nele. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Define a base query 99. Vamos dar uma olhada na nossa base query 99. Que deve ser a ver com o delete. Opa! O nosso find não deu certo com ele. Eu tô pegando... Porque aqui eu copiei. Aqui é o nosso result. No base query a gente tá pegando direto do result, não da line. Tá bom? Então, limpa. Roda de novo. Volta. Apagar a batata. Pagou. Pagou o alho. Pagou o biscoito. Pagou. Vou adicionar aqui A1. Novo produto. B2. Novo produto. C3. Vamos pagar o B2? É. Foi um passeio imenso. A gente poderia colocar mais algumas coisas como show, edit, mas vocês já devem ter, para quem acompanhou até aqui, já viu que tá meio caminho andado. Só usar um find. Ele já está pronto, então basicamente é colocar na rota, colocar um controller, colocar uma view e está feito. O framework nessa parte está montado, então a gente poderia fazer um find by, coisa assim, mas já é ir muito além para o que eu quero nesse momento. Depois vem algumas refatorações, mas para a parte de banco é isso. Vocês podem ver que o products. Deixa eu fechar todos os arquivos aqui e só dar um passeio aqui por cima. Deixa eu fechar close all. Beleza. Se a gente dá uma olhada aqui do lado, ó, a gente tem nossas migrations, a gente tem aquela funcionalidade que gera as migrations, a gente tem aqui na model
Product. Product sempre, vai ser sempre assim, se vocês querem criar outras modos, é só colocar esse mesmo parâmetro, fazer a migration, ele vai funcionar. Ele já sabe todos os atributos que você colocar aqui dentro, são os mesmos do banco, então vão funcionar. As queries vocês só precisam colocar a base query, quer dizer, a query relativa a ele, porque o CRUD já está incluso ali dinamicamente na base query, não precisa mais se preocupar com ele, ele está feito. As views é que vocês vão ter que mexer conforme a necessidade, né? Nada como usar um HTML, mas já está lá o arquivinho de rotas, então colocou nas rotas lá, vai estar funcionando. Banco, qualquer configuração de banco, agora é só trocar esse cara aqui, não sei, eu troquei o usuário, senha, o local, funciona. E no demais, no momento é isso. Foi bastante coisa. Espero que vocês tenham se divertido. E até o próximo vídeo.